Em abril de 1945, Benito Mussolini foi fuzilado junto com Clara Petacci. Sua morte marcou o fim do fascismo na Itália. Mas após a execução, ficou um vazio imediato: o destino de seus filhos. A família do ditador havia vivido entre privilégios enquanto o país sofria guerra, repressão e fome. Agora passavam a ser herdeiros de um nome associado com a derrota e a violência. Os filhos de Mussolini foram apontados pela sociedade e vigiados pelas novas autoridades. Alguns ficaram sob prisão, outros foram submetidos a interrogatórios e exames constantes. A queda do regime não apenas apagou o poder do pai, também arrastou toda a família para um destino incerto. Como sobreviveram em um país que repudiava o fascismo? Que tratamento receberam dos vencedores após a guerra? Como carregaram o sobrenome Mussolini nos anos posteriores? Em 27 de abril de 1945, as forças aliadas e as brigadas partisãs tinham reduzido o território controlado pela República Social Italiana a uma faixa cada vez mais estreita no norte do país. Benito Mussolini, acompanhado por Clara Petacci e um grupo de hierarcas fascistas, tentava alcançar a fronteira suíça através da zona do Lago de Como. O comboio se deslocava por estradas secundárias, evitando as principais vias de comunicação que já tinham caído sob o controle das forças antifascistas. Na localidade de Dongo, os partisãs da 52ª Brigada Garibaldi Luigi Clerici haviam estabelecido um controle de estrada. Os combatentes da resistência verificavam sistematicamente cada veículo que tentava dirigir-se à fronteira, procurando hierarcas do regime que tentavam escapar disfarçados como soldados alemães comuns. Durante esta inspeção rotineira, um dos partisãs reconheceu o homem que viajava com um casaco militar alemão e um capacete que lhe cobria parcialmente o rosto. A identidade do prisioneiro foi confirmada rapidamente. Junto com Mussolini, viajava Clara Petacci, cuja presença não deixava dúvidas sobre quem era o homem que tentava passar despercebido. Os partisãs tomaram custódia de ambos e os transportaram para diferentes casas da região durante as horas seguintes, enquanto o Comitê de Libertação Nacional da Alta Itália deliberava sobre o procedimento a seguir. As discussões no comando partidário foram breves, mas decisivas. Os líderes da resistência haviam recebido instruções claras. Os principais responsáveis pelo regime fascista não deviam chegar às mãos dos aliados para serem julgados em tribunais estrangeiros. A execução imediata eliminaria qualquer possibilidade de que Mussolini se tornasse uma figura política durante um eventual processo judicial internacional. Walter Audizio, conhecido pelo seu nome de guerra, Coronel Valério, recebeu a ordem de executar a sentença na tarde de 28 de abril. O comandante partigiano deslocou-se para Giulino di Mezzegra, na província de Como, onde se encontravam os prisioneiros sob custódia da resistência local. Na casa rural da família De Maria, os partisãs reuniram Mussolini e Petacci em frente a um muro de pedra. As versões posteriores sobre os últimos momentos diferem nos detalhes específicos. Alguns combatentes lembraram que Mussolini permaneceu em silêncio, outros mencionaram palavras finais, mas não existe um registro uniforme de suas últimas declarações. O que está documentado com certeza é que ambos foram executados por tiros de arma automática aproximadamente às 16h10 do dia 28 de abril. Os corpos foram carregados imediatamente em um veículo militar, junto com os restos de outros hierarcas fascistas executados durante o mesmo dia. Alessandro Pavolini e Achilles Tarassi, entre outros dirigentes do regime, compartilharam o mesmo destino que seu líder. O comboio partiu em direção a Milão seguindo ordens específicas do Comitê de Libertação Nacional. A escolha de Milão como destino final não foi casual. A metrópole industrial havia sofrido bombardeios intensos durante a guerra e tinha sido cenário de numerosos atos de repressão fascista. Mais especificamente, os organizadores haviam selecionado a Piazzale Loreto como local de exibição dos corpos.
Esta praça tinha um significado particular para a resistência italiana. Em agosto de 1944, 15 partisãs tinham sido fuzilados e enforcados publicamente em Piazzale Loreto por ordem da República Social Italiana. Aquela execução tinha sido concebida pelas autoridades fascistas como um ato intimidador destinado a desencorajar as atividades da resistência. A praça tinha se tornado, assim, um símbolo da brutalidade do regime e um lugar de memória para os antifascistas milaneses. O caminhão que transportava os corpos entrou em Milão durante as primeiras horas do 29 de abril. Os restos foram descarregados e depositados inicialmente no pavimento da praça. A notícia da chegada se espalhou rapidamente pelos bairros circundantes através de comunicações informais entre vizinhos e conhecidos. Durante as primeiras horas da manhã, pequenos grupos de cidadãos se aproximaram para observar os corpos. A multidão cresceu progressivamente até encher completamente a esplanada. Os presentes aproximaram-se dos cadáveres, gritaram slogans antifascistas, cuspiram e golpearam os restos com paus e pedras. Os partidários encarregados de manter a ordem encontraram dificuldades para controlar a intensidade da reação popular. Para evitar que a multidão continuasse pisoteando e mutilando os cadáveres e, ao mesmo tempo, garantir sua visibilidade para um número crescente de espectadores, os organizadores decidiram pendurar os corpos em uma estrutura metálica. A marquise de um posto de gasolina da empresa Standard Oil, localizada na mesma praça, ofereceu o suporte necessário. Os corpos foram suspensos de cabeça para baixo e amarrados com cordas. Esta disposição tinha um significado simbólico deliberado. O método de exibição pública replicava exatamente o procedimento que as forças fascistas tinham empregado contra os partisãs capturados. A inversão de posições entre carrascos e vítimas ficava assim materialmente representada na mesma praça onde a repressão anterior tinha ocorrido. A cena atraiu imediatamente a atenção de fotógrafos e jornalistas, tanto locais quanto internacionais. As imagens de Mussolini pendurado ao lado de Clara Petacci e os demais hierarcas foram transmitidas rapidamente através das agências de notícias europeias e estadunidenses. Os relatos gráficos documentaram não apenas a morte do ditador, mas também a participação massiva de cidadãos comuns neste ato de acerto de contas histórico. Durante as horas centrais do dia, a praça permaneceu completamente lotada. Testemunhos da época estimam que vários milhares de pessoas passaram por Piazzale Loreto entre a manhã e a tarde do dia 29 de abril. O fluxo constante de visitantes incluiu trabalhadores que haviam abandonado seus empregos, donas de casa com seus filhos, idosos que lembravam os primeiros anos do fascismo e jovens que haviam crescido sob a ditadura. Os relatórios militares aliados que chegaram aos escritórios de inteligência na Suíça, França e no Reino Unido registravam que a exibição pública cumpria múltiplas funções para os organizadores partisanos. Demonstrava sua capacidade de fazer justiça, proporcionava satisfação emocional aos seus seguidores e enviava um aviso claro a qualquer simpatizante fascista que pudesse manter esperanças de resistência. O Comitê de Libertação Nacional havia conseguido controlar completamente o processo de eliminação de Mussolini, afirmando a soberania italiana sobre o destino de seus próprios dirigentes políticos. Esta decisão evitava a possibilidade de que o ditador se tornasse objeto de negociações internacionais ou em figura central de um processo judicial que poderia ter resultado politicamente inconveniente para diversas partes. Para os filhos de Mussolini, dispersos pela Itália e Europa, a notícia da execução e posterior exibição chegou através de canais desordenados e fragmentários. Não houve comunicação oficial para a família nos dias imediatos. No caos do colapso final do regime, os rumores circularam antes de qualquer confirmação documental. Eda Mussolini, que se encontrava detida na Suíça, recebeu informações contraditórias num primeiro momento. As fontes aliadas confirmaram posteriormente a morte do seu pai. O seu acesso limitado a jornais internacionais
permitiu-lhe comprovar que as fotografias publicadas correspondiam efetivamente a Benito Mussolini e Clara Petacci, pendurados na Praça Milanesa. Vittorio Mussolini, que permanecia oculto no norte da Itália, soube da execução através de contatos locais que tinham presenciado diretamente os acontecimentos em Milão. A confirmação visual chegou-lhe pouco depois, através de testemunhos detalhados de pessoas que tinham estado presentes na Piazzale Loreto durante as horas de exibição. Romano Mussolini, menor de idade em 1945, foi informado por sua mãe Rachele Guidi após receber notícias de vizinhos e conhecidos na área de Predápio. A família tinha ficado sob vigilância de autoridades locais, pelo que as notícias foram confirmadas oficialmente poucas horas depois dos acontecimentos. Ana Maria Mussolini, a filha mais nova, estava junto à sua mãe quando chegaram as primeiras informações. Ambas foram notificadas através de comentários da população local, que discutia abertamente os detalhes da exibição dos corpos. A confirmação chegou posteriormente através dos próprios partisans, que mantiveram a família sob custódia preventiva. O conhecimento das circunstâncias exatas da morte foi completado gradualmente durante os dias seguintes, à medida que a imprensa italiana e internacional divulgava fotografias e descrições detalhadas. A imagem do Piazzale Loreto foi reproduzida em jornais de grande tiragem e constituiu a fonte principal para que os descendentes do ditador compreendessem a magnitude do ocorrido. A exposição pública de Mussolini marcou o final definitivo do fascismo como poder político na Itália, mas também inaugurou um período de incerteza para aqueles que carregavam seu sobrenome. Os 5 filhos do ditador ficaram expostos a um risco considerável em um país onde a fúria antifascista se estendia a qualquer símbolo do regime derrotado. Enquanto o país celebrava nas ruas e se desabafava na Praça de Loreto, em 5 lugares distintos, começava a gestar-se outra história, a de como sobreviver levando esse sobrenome. Entre os anos da Grande Guerra e o início da Segunda Guerra Mundial, os filhos de Benito Mussolini cresceram em um ambiente projetado para refletir a ascensão e consolidação do poder fascista na Itália. Villa Torlonia, a residência familiar em Roma, transformou-se em um espaço simbólico que representava tanto o luxo de uma elite governante quanto a projeção pública de uma dinastia política. Nesse cenário, 5 jovens receberam uma educação seletiva e foram moldados sob expectativas específicas, concebidos como peças visíveis da continuidade do regime. A primogênita, Eda Mussolini, nascida em 1910, cresceu em um contexto que lhe permitiu desafiar convenções sociais de seu tempo. Enquanto a doutrina fascista promovia um modelo feminino centrado na maternidade e no cuidado do lar, Eda construiu uma imagem pública marcada por independência e audácia. Sua formação esteve nas mãos de tutores privados que lhe proporcionaram domínio de idiomas, literatura e protocolo social. Essa bagagem a habilitou para se mover com desenvoltura em ambientes diplomáticos e aristocráticos, circunstância que se tornou decisiva quando começou a acompanhar seu pai em atos oficiais. A imprensa italiana e internacional a retratava fumando em recepções, praticando esportes pouco comuns entre mulheres da época ou vestindo-se de maneira considerada provocante. Em 1930, seu casamento com Galeazzo Ciano, filho de um almirante e diplomata de trajetória, consolidou um vínculo estratégico que fortaleceu a posição de ambas as famílias dentro do aparato fascista. A cerimônia em Livorno foi coberta exaustivamente pela imprensa, que a apresentou como união ideal entre poder político e tradição diplomática. A partir desse momento, Eda acompanhou Ciano em missões que a levaram desde a China até diversas capitais europeias. Durante a estadia em Pequim, adotou costumes locais que reforçaram sua reputação de mulher cosmopolita. As revistas estrangeiras a mostravam como figura moderna, em contraste com a imagem rígida da mulher fascista promovida pela propaganda oficial. Em Roma, essa dualidade era evidente. Enquanto o regime insistia na dedicação feminina ao lar,
Ela aparecia em torneios esportivos, galas sociais e festivais culturais, opinando sobre arte e política internacional ante correspondentes estrangeiros. Vittorio Mussolini, nascido em 1916, foi o primeiro filho homem e sua trajetória esteve vinculada desde cedo à aviação militar. Aos 19 anos ingressou na Regia Aeronáutica e participou em operações durante a Guerra da Etiópia. Embora seu papel operativo fosse limitado, a propaganda amplificou sua figura. Os noticiários do Instituto Luce difundiram imagens suas preparando missões de bombardeio e descendo de aeronaves, apresentando-o como exemplo da juventude comprometida com a expansão imperial. De forma paralela, Vittorio aventurou-se na indústria cinematográfica, especialmente após a inauguração de Cinecittà em 1937. Dirigiu a revista Cinema e exerceu funções de supervisão em produções ligadas ao aparelho cultural do regime. Esse papel o tornou intermediário entre a burocracia fascista e os círculos artísticos. Foi apelidado de o príncipe do cinema fascista, tanto por sua condição de filho do ditador, como por seu interesse técnico na criação cinematográfica. Seus escritos refletiam a linha oficial sobre estética e conteúdo, mas também evidenciavam conhecimento do meio para além da propaganda. Bruno Mussolini, nascido em 1918, compartilhou com seu irmão mais velho a paixão pela aviação, embora seu perfil fosse diferente. Ele se especializou em voos experimentais e recordes de velocidade. Nos anos 30, participou de competições aeronáuticas que atraíram a atenção da imprensa especializada. Ao contrário de Eda ou Vittorio, Bruno se mantinha à margem de controvérsias políticas, e sua imagem pública estava associada ao avanço técnico e à inovação científica. As fotografias o mostravam em cabines de aeronaves experimentais, ao lado de engenheiros e mecânicos. Sua figura representava a dimensão tecnológica do projeto fascista, um país capaz de competir com as potências industriais mais desenvolvidas. As reportagens insistiam na disciplina, na audácia e na precisão, traços que o regime promovia como ideais da juventude masculina. Romano Mussolini, nascido em 1927, cresceu quando o fascismo já era um sistema consolidado de governo. Sua infância transcorreu completamente na Vila Torlonia, rodeado de comodidades e sob educação privada. Desde cedo mostrou inclinação musical, especialmente pelo piano. Seu interesse levou-o a explorar gêneros que as autoridades culturais do regime consideravam alheios ao espírito nacional. O jazz, procedente dos Estados Unidos, era oficialmente condenado como música degenerada, mas capturou sua atenção. Romano o estudou de forma autodidata, graças a gravações importadas que conseguia por vias informais. Embora mantivesse perfil discreto em comparação com seus irmãos mais velhos, encarnava a vertente artística da família, refletindo um âmbito diferente das aspirações oficiais. A filha mais nova, Ana Maria, nasceu em 1929 e cresceu sob o controle próximo de sua mãe, Rachele Guidi. Ao contrário de seus irmãos, permaneceu praticamente invisível para a imprensa. Sua infância foi marcada por estudos em colégios privados e atividades próprias de sua idade. A relação estreita com sua mãe a manteve protegida da exposição pública. Representava a dimensão doméstica da família, símbolo de inocência e normalidade dentro de um lar que, na prática, era centro da propaganda estatal. O regime fascista utilizava a família Mussolini como representação de seu próprio projeto político. Os noticiários mostravam cenas cuidadosamente planejadas na Vila Torlonia. O líder, rodeado de seus filhos, praticando esportes ou compartilhando atividades familiares. Cada descendente desempenhava um papel funcional nessa narrativa. Eda projetava modernidade e conexão internacional. Vittorio combinava disciplina militar com cultura cinematográfica. Bruno representava a inovação técnica na aviação. Romano mostrava o talento artístico. Ana Maria encarnava a infância protegida sob a figura materna. A intenção propagandística era clara:
apresentar o fascismo como um modelo integral de vida familiar e, ao mesmo tempo, naturalizar a continuidade do regime através da linhagem do chefe de Estado. A família transformava-se em vitrine política, destinada a exibir disciplina, modernidade e estabilidade. Os privilégios materiais deste ambiente eram evidentes. Os filhos do ditador receberam a melhor instrução privada disponível, viajaram ao estrangeiro, tiveram acesso a círculos culturais e diplomáticos, desfrutaram de residências luxuosas, com pessoal de serviço completo e participaram de cerimônias de alto nível. Vila Torlônia tornou-se um cenário protocolar, onde os descendentes de Mussolini atuavam como anfitriões em recepções oficiais, encontros com dignitários e celebrações do partido. Esta exposição precoce ao poder lhes ensinou códigos de conduta e expectativas sociais próprias de um ambiente governante. O design educacional combinava matérias tradicionais com preparação específica para papéis no aparato estatal. O aprendizado de idiomas, o protocolo diplomático, os fundamentos militares e a apreciação artística foram parte de um currículo orientado a projetá-los como representantes capazes do regime. Em conjunto, essa formação buscava construir uma imagem de continuidade dinástica. Durante quase 3 décadas, os filhos de Mussolini viveram uma existência marcada por luxos e expectativas, sem contato direto com as privações que afetavam a maioria da população italiana. Suas vidas estavam determinadas por um projeto político que os utilizava como símbolos e os mantinha em um círculo privilegiado. Mas à medida que a guerra avançava e o sistema começava a mostrar sinais de desgaste, esse mundo cuidadosamente construído enfrentava uma transformação que logo alteraria completamente seu destino. No dia 24 de julho de 1943, o Grande Conselho do Fascismo reuniu-se no Palazzo del Littorio, em Roma. A sessão prolongou-se até a madrugada do dia seguinte e definiu o destino político de Benito Mussolini. Entre os 21 conselheiros presentes estava Galeazzo Ciano, ministro dos Negócios Estrangeiros e marido de Eda Mussolini. A moção apresentada por Dino Grande propunha que o rei Vítor Emanuel III recuperasse o controle das Forças Armadas, deslocando efetivamente o Duce. A votação resultou favorável à moção, com 19 votos a favor e apenas 7 contra. Eda acompanhou estes acontecimentos desde a Vila Torlônia, em contato telefônico com o seu marido. Ciano havia chegado à conclusão de que a Itália deveria distanciar-se da Alemanha para evitar uma derrota total. Sua decisão não respondia a um conflito pessoal com Mussolini, mas a uma análise política apoiada por relatórios diplomáticos que alertavam sobre a impossibilidade de vitória do eixo. No dia 25 de julho, o rei convocou Mussolini à Vila Savoia e comunicou-lhe sua destituição, acompanhada de uma ordem de prisão imediata. Para Eda, filha do ditador deposto e esposa de um conselheiro considerado traidor pelos partidários mais leais, começava um período de grande vulnerabilidade. Em setembro, a ocupação alemã do centro e norte da Itália alterou completamente o panorama. Hitler ordenou o resgate de Mussolini de sua prisão em Gran Sasso e o reinstalou como chefe da República Social Italiana em Salò. A decisão implicava que aqueles que haviam votado contra ele seriam considerados responsáveis por traição. Entre eles estava Ciano. Em outubro, foi preso e transferido para Verona, onde um tribunal especial da República Social Italiana se preparava para julgar os membros do Conselho que tinham apoiado a moção de Grandi. Eda obteve autorização para permanecer perto de seu esposo durante os primeiros meses de cativeiro, instalando-se em um hotel sob estrita vigilância. Durante esse tempo, tentou persuadir seu pai a interceder. Em cartas conservadas em arquivos, apelava tanto a razões familiares quanto a argumentos políticos, lembrando as possíveis repercussões internacionais da execução de um ex-ministro do exterior. Mussolini respondeu com evasivas, indicando que o processo devia seguir seu curso. 8 de janeiro de 1944, o Tribunal de Verona condenou à morte Ciano, juntamente com outros 4 acusados.
3 dias depois foi executado por fuzilamento. A decisão selou a ruptura definitiva entre Eda e seu pai. Aos 33 anos, tornava-se viúva com 3 filhos e com o peso de um sobrenome transformado em alvo de represálias. Durante anos, Ciano havia escrito um diário detalhado no qual registrava conversas diplomáticas, reuniões com líderes alemães, avaliações da guerra e discussões sobre política externa. Consciente de seu valor, confiou os cadernos a Eda antes de sua transferência para Verona. Ela os escondeu em diferentes lugares, compreendendo que podiam se tornar instrumento de negociação e, ao mesmo tempo, garantia de sobrevivência. Os diários continham informação que comprometia não apenas Mussolini e seu círculo, mas também dirigentes do Terceiro Reich e diplomatas de outros países. A Gestapo tentou localizá-los através de registros e pressões diretas, mas não atingiu seu objetivo. Eda, com o apoio de conhecidos e contatos familiares, manteve os documentos fora de seu alcance. A posse desses papéis aumentava o risco pessoal, mas também oferecia uma forma de proteção contra qualquer tentativa de represália. No final de 1944, organizou sua fuga para a Suíça. Utilizou documentos falsos e recebeu assistência de guias que conheciam os passos clandestinos na região alpina. Redes de contrabando e apoio clandestino facilitaram a travessia. Levava consigo uma parte dos diários, ciente de que podiam servir como salvo-conduto em território estrangeiro. Já na Suíça, ele entrou em contato com representantes dos aliados. Os fragmentos dos diários entregues como prova confirmavam a importância da informação. Os serviços de inteligência britânicos e americanos reconheceram rapidamente o valor dos documentos para compreender as tensões internas do eixo e as decisões estratégicas da guerra. As autoridades suíças encontraram-se sob pressões contraditórias. A Alemanha solicitou a sua extradição, enquanto os aliados procuravam protegê-la como fonte. Finalmente, a Suíça optou por conceder-lhe asilo temporário no cantão de Grisons. Durante os últimos meses da guerra, permaneceu lá sob supervisão, enquanto os diários eram avaliados e circulavam de maneira restrita entre diplomatas aliados. Com a rendição alemã em maio de 1945, a situação mudou de forma radical. A Itália, agora sob um governo provisório, solicitou a sua rendição. A utilidade dos diários como garantia perdeu relevância. Eda foi devolvida sob custódia e processada por colaboração com o regime. O julgamento começou em 1946. Os promotores a acusaram de ter sido parte ativa do regime fascista devido à sua posição de privilégio e à sua participação na vida pública durante os anos de governo de seu pai. A defesa argumentou o contrário, apresentando sua fuga com os diários como um ato de oposição e lembrando as tentativas de salvar Ciano como prova de distância em relação ao fascismo em sua fase final. O tribunal reconheceu a complexidade de sua situação, mas determinou que sua posição dentro da hierarquia familiar do ditador exigia uma sanção exemplar. Foi condenada a 2 anos de confinamento na ilha de Lipari, no Mediterrâneo. A pena, considerada leve em comparação com a de outros colaboradores, tinha um caráter simbólico, marcar uma punição visível sem chegar a uma repressão excessiva. Durante o confinamento, manteve correspondência limitada com familiares e advogados. As cartas conservadas mostram que sua principal preocupação era garantir um futuro estável para seus filhos. Em 1947, após cumprir sua sentença, estabeleceu-se em Roma. Suas condições de vida haviam mudado drasticamente. A riqueza e o prestígio da Vila Torlonia haviam desaparecido e sua situação econômica era precária. O círculo social que havia frequentado antes da guerra já não existia. Os diários de Ciano começaram a ser publicados em edições internacionais nos anos seguintes. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, apareceram volumes que revelavam conversas privadas entre Mussolini e Hitler, avaliações críticas sobre a capacidade militar alemã e testemunhos das tensões internas dentro do fascismo. Estas publicações atraíram atenção mundial, consolidando os diários como fonte fundamental para a historiografia da guerra.
No pós-guerra, Eda manteve um perfil discreto. Na década de 1950, redigiu suas memórias, que não foram publicadas até 1975, sob o título La Mia Verità. Nelas, relatou episódios de sua vida durante o regime e a guerra, sem oferecer uma condenação explícita às políticas de seu pai, nem uma reivindicação total de seu legado. O texto combinava lembranças pessoais com observações sobre decisões políticas que tinham impactado diretamente em sua família. Com o passar dos anos, Eda viveu em Roma afastada da esfera pública. Seu nome permaneceu ligado aos diários de Ciano, considerados um documento-chave para compreender as divisões dentro do fascismo e a relação com a Alemanha nazista. Enquanto isso, outros membros da família Mussolini buscavam estratégias distintas para enfrentar o fardo do sobrenome. Vittorio Mussolini ingressou na Regia Aeronáutica em 1935, quando a Itália iniciava sua ofensiva contra a Etiópia. Participou em missões de bombardeio destinadas a enfraquecer a resistência etíope mediante ataques a posições militares e concentrações de tropas. Os relatórios operacionais o registram como membro de esquadrilhas que aperfeiçoavam táticas de apoio aéreo que depois seriam aplicadas em outros frentes de guerra. As operações faziam parte de uma estratégia concebida para quebrar a capacidade de resposta do exército etíope. Os aviões italianos empregaram bombas convencionais e, de acordo com documentação posterior, também utilizaram armas químicas proibidas por tratados internacionais. Vittorio participou em voos onde estes métodos foram aplicados, embora não tivesse patente para intervir no planeamento estratégico. Nos seus escritos posteriores, relatou estas experiências de uma perspectiva técnica, descrevendo os procedimentos de bombardeio, as dificuldades de orientação em terrenos desconhecidos e a eficácia de diferentes tipos de munições. Embora não desempenhasse funções de comando, a propaganda fascista o apresentou como exemplo de compromisso pessoal da família Mussolini com a expansão imperial. A imprensa militar publicou artigos e imagens que o mostravam em uniforme de aviador junto a outros pilotos. Essas representações consolidavam a ideia de que a dinastia fascista compartilhava diretamente os riscos da guerra colonial. Com o fim da campanha na Etiópia, Vittorio havia adquirido experiência de combate e contatos valiosos dentro da estrutura militar. Sua acreditação como piloto experiente lhe oferecia oportunidades em projetos de modernização aérea e na aviação civil. No entanto, sua trajetória se orientou logo para a esfera cultural, em paralelo à consolidação de Cinecittà como centro cinematográfico do regime. Em 1937, foi nomeado diretor da revista Cinema, e assumiu responsabilidades na supervisão de produções cinematográficas. O fascismo concebia o cinema como um instrumento fundamental de propaganda e entretenimento, capaz de difundir valores oficiais entre a população. O papel de Vittorio consistia em garantir que os projetos cumprissem com os critérios ideológicos estabelecidos. Sua função era principalmente administrativa e política. Atuava como intermediário entre os cineastas e a burocracia do regime. Os arquivos de Cinecittà conservam atas de reuniões onde interveio em decisões relativas a roteiros, elenco e financiamento. Carecia de formação específica em cinematografia, mas seu sobrenome lhe conferia autoridade. Alguns diretores o descreveram como um mediador eficiente, consciente dos limites impostos pela propaganda e das necessidades dos profissionais do setor. Esta combinação o tornou uma figura visível do projeto cultural fascista, apresentado como símbolo da juventude capaz de unir disciplina militar com sensibilidade artística. Durante a Segunda Guerra Mundial, Vittorio alternou entre seu papel de aviador e suas responsabilidades no âmbito cultural. Esta dualidade foi utilizada pela propaganda como exemplo da formação integral que o fascismo buscava inculcar em seus quadros dirigentes. No entanto, a derrota de 1943 o colocou em uma posição precária. Após a queda do regime e a ocupação alemã, ele se tornou alvo para partisanos e autoridades aliadas,
que procuravam os principais representantes do fascismo. Vittorio conseguiu evitar a captura imediata graças a uma rede de contatos construída na aviação e no cinema. Ele se deslocava com frequência entre refúgios no norte da Itália, utilizando documentação falsa e apoio logístico fornecido por leais pessoais. Esta rede incluía tanto ex-funcionários quanto civis dispostos a colaborar por vínculos de amizade ou conveniência. Nos últimos meses da guerra, planificou sua fuga para a Suíça e de lá para a Argentina. O governo de Juan Domingo Perón havia aberto as portas para exilados europeus, incluindo figuras vinculadas aos regimes derrotados. Em 1946, Vittorio conseguiu embarcar rumo a Buenos Aires através de rotas clandestinas que conectavam o Mediterrâneo com a América do Sul. Uma vez na Argentina, integrou-se em uma comunidade italiana numerosa que combinava imigrantes econômicos de longa data com refugiados políticos recentes. Lá, tentou continuar seu trabalho na indústria cultural, estabelecendo contatos com produtores locais e participando em projetos que combinavam capitais argentinos e italianos. Embora sua influência fosse menor do que a exercida em Cinecittà, conseguiu manter uma atividade constante e um nível de vida razoável. Neste contexto, também começou seu trabalho como escritor e propagandista. Publicou textos em meios destinados à comunidade italiana, nos quais defendia a memória de seu pai e do regime fascista. Em 1946, apareceu Aviação de Guerra na Etiópia, obra na qual descrevia as operações aéreas da campanha africana como legítimas e necessárias, omitindo referências ao uso de armas químicas. O livro detalhava táticas aéreas e apresentava a conquista como uma missão civilizadora. A esta publicação seguiram-se outros escritos de caráter autobiográfico, como Meu Pai, o Duce, onde combinava recordações familiares com reflexões políticas. A narrativa insistia em mostrar Benito Mussolini como um estadista visionário cujos erros tinham sido de ordem tática, mais do que de princípios. Desta forma, Vittorio buscava reabilitar a figura paterna em um contexto internacional que havia condenado abertamente o fascismo. Durante os anos 50 e 60, com um clima político na Itália menos hostil em relação a antigos fascistas, decidiu regressar. Seu retorno coincidiu com o crescimento do movimento social italiano, partido que agrupava setores nostálgicos e nacionalistas. Vittorio tornou-se colaborador frequente de suas atividades, participando em conferências, publicações e atos comemorativos. Nestas intervenções, evitava referências diretas aos crimes de guerra, insistindo em vez disso que a aliança com a Alemanha havia sido uma necessidade estratégica e não uma escolha ideológica. As entrevistas que concedeu durante este período confirmavam que não tinha modificado suas convicções essenciais. Sustentava que os erros do fascismo tinham sido táticos, mas que seus objetivos permaneciam válidos no contexto italiano do pós-guerra. Esta posição o diferenciava de outros membros de sua família que optaram por atitudes mais discretas ou críticas em relação ao regime. A continuidade política da família foi reforçada com a participação de seus filhos na vida pública. Guido Mussolini tornou-se eurodeputado defendendo posturas nacionalistas e tradicionalistas, enquanto Vittorio Júnior integrou-se em organizações juvenis de direita. Assim, o sobrenome manteve-se ligado à política italiana durante várias décadas, prolongando a influência simbólica da dinastia. Nos seus últimos anos, Vittorio alternou a escrita de memórias com a sua participação em atos organizados por grupos nostálgicos. Até a sua morte em 1997, continuou defendendo de maneira matizada, mas firme, a legitimidade do projeto fascista e o legado de seu pai. Bruno Mussolini dedicou sua vida à aviação em um momento em que a Itália procurava demonstrar competitividade tecnológica frente às principais potências. Desde meados dos anos 30, especializou-se em voos experimentais.
uma atividade que exigia destrezas técnicas incomuns e disposição para enfrentar riscos consideráveis. Sua tarefa consistia em pilotar protótipos fabricados por empresas como Mach, Fiat, Caproni e Piaggio, levando essas aeronaves aos seus limites operacionais para avaliar velocidade, manobrabilidade, consumo de combustível e estabilidade em condições adversas. Os testes eram desenvolvidos em aeródromos militares do centro e norte da Itália, onde Bruno trabalhava em estreita colaboração com engenheiros e técnicos. Cada voo gerava relatórios detalhados com observações destinadas a aperfeiçoar o rendimento dos modelos antes da sua entrada em produção. Este trabalho colocava-o na linha de frente do desenvolvimento aeronáutico num país que aspirava a alcançar o nível dos seus rivais europeus em matéria de aviação militar. A imprensa especializada acompanhava de perto suas atividades. Artigos em revistas e reportagens gráficas destacavam os recordes de velocidade e altitude obtidos durante seus testes, apresentados como demonstração da capacidade industrial italiana. As imagens o mostravam sorridente ao lado de mecânicos e designers, reforçando a ideia de que a juventude do regime se associava com a inovação e o progresso. Ao contrário de seus irmãos mais velhos, Bruno evitava a vida social e política, concentrando-se quase exclusivamente em aspectos técnicos. Suas conversas habituais eram com engenheiros e construtores de aeronaves mais do que com diplomatas ou funcionários do partido. Esta inclinação lhe concedia um perfil singular dentro da família Mussolini, vinculado diretamente ao mundo da tecnologia e da pesquisa. Em 7 de agosto de 1941, ocorreu o acidente que interrompeu sua trajetória. Nesse dia, pilotava um bombardeiro Piaggio P-108B, o projeto mais ambicioso da aviação italiana, concebido para competir com os grandes bombardeiros de longo alcance desenvolvidos nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha. Após a decolagem da base de Pisa, a tripulação reportou falhas no sistema de controle. Bruno tentou aplicar procedimentos de emergência enquanto mantinha comunicação com o solo, mas a aeronave perdeu estabilidade depois de poucos minutos. O aparelho caiu perto de San Giusto, causando a morte de todos os tripulantes. A investigação posterior apontou defeitos no sistema hidráulico como causa provável do acidente. O funeral de Bruno foi realizado em Roma como um ato de Estado. A cerimônia, presidida por Benito Mussolini, ocorreu na igreja de Santa Maria degli Angeli. O caixão, coberto com a bandeira nacional, foi escoltado por aviadores em uniforme de gala. A propaganda transformou a tragédia em exemplo do sacrifício da juventude italiana pelo progresso técnico e pela grandeza da pátria. O Instituto Luce difundiu documentários que exaltavam seu trabalho como piloto de testes, integrando sua figura no panteão de heróis fascistas. Nos 2 anos seguintes, até a queda do regime em 1943, a memória de Bruno foi utilizada em campanhas de exaltação patriótica. Escolas, unidades militares e aeródromos receberam seu nome como homenagem. Sua morte prematura oferecia ao regime a possibilidade de apresentar um modelo idealizado de entrega e disciplina num momento em que a guerra começava a mostrar sinais de desgaste para a Itália. Enquanto a trajetória de Bruno foi interrompida em plena ascensão, a vida de Romano Mussolini seguiu um caminho radicalmente diferente. Nascido em 1927, cresceu sob a proteção da Vila Torlonia e, desde jovem, mostrou inclinação pela música. Estudou piano com professores particulares e desenvolveu um interesse especial pelo jazz, um gênero que o regime via com desconfiança por considerá-lo alheio à tradição nacional. Apesar das restrições culturais, Romano teve acesso a gravações de artistas norte-americanos graças a contatos diplomáticos e familiares. Durante os anos de guerra, continuou aperfeiçoando sua técnica em um contexto de relaxamento cultural forçado pelas prioridades militares. Após a libertação da Itália, em 1945, foi detido brevemente junto com sua mãe e sua irmã mais nova e transferido para a ilha de Ischia.
Sua juventude e a ausência de vínculos diretos com a estrutura do regime facilitaram sua libertação depois de alguns meses. Ao contrário dos seus irmãos, Romano não enfrentava acusações judiciais. Decidiu então transformar a sua paixão em profissão. Começou a tocar em clubes noturnos de Roma e de outras cidades, interpretando o repertório clássico do jazz e adaptações de música italiana. O seu talento como pianista foi reconhecido por músicos e críticos e logo se consolidou no circuito nacional. Nos anos 50, formou o conjunto Romano Mussolini All Stars, que alcançou notoriedade na cena europeia. Com este grupo, realizou gravações para selos italianos e participou em festivais internacionais. Seu estilo combinava disciplina clássica com improvisação, o que o tornou um dos principais referentes do jazz na Itália. Embora os meios não pudessem ignorar seu sobrenome, Romano insistia em se apresentar unicamente como músico, evitando declarações sobre política ou história familiar. A década de 60 marcou uma nova virada em sua vida. Em 1962, contraiu matrimônio com Maria Ciccolone, irmã de Sophia Loren, o que atraiu grande atenção midiática. A união, amplamente coberta pela imprensa, misturava dois sobrenomes carregados de ressonância pública, um associado ao espetáculo e outro ao regime fascista. O matrimônio teve duas filhas, entre elas Alessandra Mussolini, que mais tarde se incorporaria na vida política italiana. Romano manteve sempre seu foco na música. Suas turnês o levaram a palcos europeus e americanos, onde seu repertório incluía tanto estándares de jazz quanto composições próprias. Estas últimas fundiam melodias tradicionais italianas com arranjos de estilo americano, uma síntese que consolidou seu prestígio em círculos especializados. Críticos internacionais o reconheceram como intérprete sólido e criador de um estilo pessoal dentro do jazz europeu. Ao longo de 3 décadas, gravou vários álbuns que documentam sua evolução artística. Durante esse tempo, cultivou um perfil baixo no aspecto político, mesmo quando jornalistas e biógrafos tentavam vinculá-lo a debates sobre a memória do fascismo. Sua resposta constante foi remeter toda a conversa ao seu trabalho musical. Romano morreu em 2006. Seus obituários o recordaram como um dos principais impulsionadores do jazz na Itália, destacando a construção de uma identidade profissional independente do peso de seu sobrenome. Músicos e críticos o despediram como figura-chave na introdução do jazz na cultura italiana do pós-guerra. Anna Maria Mussolini tinha 15 anos quando a guerra na Itália chegou ao seu desfecho em maio de 1945. Durante os meses finais, tinha permanecido junto à sua mãe, Rachele Guidi, na região do Lago de Como, longe de Roma e dos intensos bombardeios que tinham precedido ao colapso do regime. Sua infância privilegiada na Vila Torlonia ficava definitivamente para trás, substituída por um cenário de incerteza marcado pelo colapso do Estado fascista. A detenção de Anna Maria e de sua mãe ocorreu pouco depois de confirmada a execução de Benito Mussolini na Piazzale Loreto. As forças partisanas aplicavam diretrizes que ordenavam a prisão preventiva dos familiares mais próximos do ditador, tanto para garantir a segurança dos próprios detidos quanto para impedir que se tornassem focos de agitação política. A inclusão de Anna Maria nesta medida, apesar de sua idade e da ausência de participação em atividades do regime, refletia a rigidez das decisões adotadas nesse contexto. A transferência para a ilha de Ischia foi realizada em embarcações militares que partiram de portos do Mar Tirreno. A operação refletia a desordem administrativa da transição, improvisação logística, escassa coordenação entre autoridades locais e ausência de protocolos definidos para o tratamento de familiares de dirigentes fascistas. Ischia oferecia um ambiente adequado para o confinamento, isolamento geográfico, controle simples da população local e uma infraestrutura suficiente para abrigar os detidos sem provocar tensões no continente. Na ilha, Anna Maria e sua mãe foram instaladas em uma residência sob vigilância. As condições de vida eram modestas, mas estáveis.
Tinham alojamento e alimentação assegurados, embora com restrições severas em seus movimentos e na comunicação com o exterior. A correspondência passava por censura, as visitas estavam proibidas e as rotinas diárias eram reguladas de maneira estrita. O objetivo era neutralizar qualquer tentativa de transformá-las em símbolos de resistência ou de nostalgia fascista. Durante o confinamento, Ana Maria completou a sua educação básica com tutores designados pelas autoridades. O contraste com os recursos disponíveis na Vila Torlônia era evidente. Materiais limitados, ausência de atividades culturais complementares e isolamento de colegas de idade semelhante. O processo educativo foi mais um exercício de disciplina e ocupação do tempo do que uma formação integral. O vínculo com sua mãe se intensificou durante estes anos. A convivência forçada em condições de encarceramento reforçou a autoridade de Rachelle, que assumiu a tarefa de manter certa normalidade doméstica em um contexto extraordinário. Os relatórios administrativos conservados nos arquivos estaduais indicam que Ana Maria manteve sempre uma conduta qualificada como cooperativa, sem incidentes de indisciplina nem tentativas de evasão. Em 1948, com a estabilização do novo sistema democrático e sob pressão de potências aliadas, revisaram-se os casos de familiares de dirigentes fascistas. Ana Maria e Rachelle obtiveram a libertação. Com 19 anos, Ana Maria regressava a Roma e enfrentava-se a uma sociedade transformada. A monarquia havia sido abolida, havia-se instaurado a república e a vida urbana encontrava-se marcada por influências culturais estrangeiras, especialmente estadunidenses. Um ano depois, casou-se com Giuseppe Negri, jornalista ligado ao emergente meio televisivo. O casamento foi celebrado sem publicidade, em marcado contraste com as cerimônias oficiais que haviam acompanhado a vida de seus irmãos mais velhos nos anos do regime. A adoção do sobrenome Negri representou algo mais do que um costume matrimonial. Era uma estratégia consciente para apagar associações diretas com o sobrenome Mussolini. Essa mudança lhe permitia desenvolver-se na vida social e profissional sem despertar reações imediatas. Graças às conexões de seu marido no mundo da comunicação, Ana Maria começou a colaborar em programas de rádio dedicados à música ligeira e entretenimento. Seu trabalho se manteve sempre em segundo plano, sem necessidade de exposição pública. Participou em produções dirigidas a audiências domésticas, como espaços para donas de casa ou transmissões culturais de baixo perfil. Esta atividade lhe permitiu sustentar uma vida laboral modesta e, ao mesmo tempo, preservar seu anonimato. A vida familiar de Ana Maria seguiu padrões convencionais. Teve 2 filhas a quem procurou dar educação privada, evitando que a sua origem familiar se tornasse tema de conversa nos ambientes escolares. A sua estratégia consistia em construir uma identidade completamente desligada do passado político, reforçando a discrição em todas as esferas. Durante as décadas do pós-guerra, sua presença pública foi quase inexistente. As poucas menções na imprensa se limitavam a referências em páginas de sociedade, sempre como esposa de Giuseppe Negri e nunca como filha de Mussolini. À medida que a Itália ingressava no período de crescimento econômico dos anos 60, Ana Maria havia consolidado essa nova identidade, integrada na normalidade da classe média urbana. A decisão de manter silêncio sobre seu passado se prolongou durante mais de 5 décadas. Rejeitou solicitações de entrevistas, ofertas para publicar memórias e convites para participar em documentários históricos. Sua política de silêncio era absoluta: eliminar qualquer capital simbólico associado ao sobrenome Mussolini. Dessa forma, evitou tanto reivindicar quanto criticar explicitamente o regime, escolhendo a invisibilidade como única forma de estabilidade. Em 2004, surpreendeu com a publicação do livro Mio padre il duce. Após meio século de silêncio, a obra revelava aspectos íntimos da vida familiar em Vila Torlônia, apresentados como recordações pessoais de infância.
O texto não continha análises políticas nem revisões históricas, limitando-se a descrever cenas domésticas e traços de caráter do pai no âmbito privado. A intenção explícita era deixar testemunho de experiências pessoais, não intervir em debates sobre o fascismo. A publicação provocou reações diversas na imprensa italiana. Alguns críticos a consideraram uma tentativa tardia de humanizar a figura de Mussolini, enquanto outros a avaliaram unicamente como testemunho privado sem relevância para a historiografia. Em qualquer caso, a obra devolveu por um momento a Ana Maria à esfera pública, após décadas de anonimato. Faleceu em 2014, após uma vida marcada pela escolha consciente de desaparecer do cenário político e mediático. Tinha conseguido construir uma existência convencional, afastada da notoriedade que definiu seus irmãos e da propaganda que cercou sua infância. Sua estratégia de silêncio e reinvenção identitária resultou bem-sucedida para manter sua família em um plano de normalidade social. A Alessandra Mussolini nasceu em 1962 como filha de Romano Mussolini e Maria Ciccoloni. Sua infância transcorreu em um ambiente culturalmente sofisticado, marcado pela música de seu pai e pelos vínculos artísticos de sua mãe com o mundo do espetáculo italiano. Não existia então um vínculo direto com a política, embora o sobrenome inevitavelmente condicionasse a percepção pública de qualquer membro da família. Durante a década de 70, iniciou uma trajetória vinculada ao entretenimento. Participou em produções cinematográficas italianas de baixo orçamento e em programas televisivos destinados a combinar figuras emergentes com sobrenomes conhecidos. Em 1982, gravou um álbum musical intitulado Amore, de estilo pop comercial. Embora não tenha alcançado sucesso significativo na Itália, conseguiu inesperada aceitação no Japão, onde se tornou um fenômeno de culto. A transição para a política ocorreu em 1992. Alessandra se apresentou como candidata do Movimento Sociale Italiano na circunscrição de Nápoles. Sua incorporação ao MSI, herdeiro direto da tradição neofascista, atraiu a atenção midiática pela associação entre seu sobrenome e a política ativa. Nos debates de campanha, defendeu a memória de seu avô, afirmando que o fascismo havia proporcionado estabilidade em uma Itália carente de coesão. Essas declarações contrastavam com o consenso democrático majoritário que condenava de maneira explícita o regime. Com a liderança de Gianfranco Fini, o MSI evoluiu para a Alleanza Nazionale em uma tentativa de obter respeitabilidade dentro do quadro democrático. Esta mudança gerou tensões com Alessandra, que sustentava posições de reivindicação histórica mais abertas. Em 2003, a discrepância se transformou em ruptura. Fundou então a Azione Sociale, uma formação política de perfil nacionalista que manteve vínculos com organizações europeias de extrema-direita. A aliança com Silvio Berlusconi ampliou seus margens de ação. Eleita eurodeputada em 2004, Alessandra participou em debates de Estrasburgo sobre imigração, políticas familiares e valores culturais. Suas intervenções refletiam um enfoque conservador centrado na defesa de modelos tradicionais. Neste período, protagonizou episódios que reforçaram sua notoriedade pública, como o confronto televisivo em 2006 com Vladimiro Luxúria, primeira parlamentar transgênero italiana, onde emitiu declarações interpretadas como homofóbicas. O incidente atraiu protestos de organizações de direitos humanos e consolidou seu perfil mediático. Nos anos seguintes, alternou entre o Parlamento Europeu e o Senado italiano. Suas posições mantiveram um caráter conservador até que, em 2019, começou a expressar opiniões progressistas em matéria de igualdade de gênero e direitos da comunidade LGBTQ. Ela mesma atribuiu essa mudança a conversas com seus filhos, que lhe transmitiram novas perspectivas geracionais. Suas críticas públicas às políticas do governo de Giorgia Meloni em relação às famílias não tradicionais e à diversidade sexual
marcaram um distanciamento definitivo dos setores de extrema-direita que haviam constituído sua base inicial. A figura de Rachele Mussolini, nascida em 1975 como filha de Romano e sua segunda esposa, representa uma estratégia distinta. Focou sua atividade política na administração local de Roma. Sua entrada na Câmara Municipal como vereadora refletiu uma abordagem voltada para a gestão prática mais do que para a reivindicação ideológica. Suas responsabilidades municipais incluíam serviços urbanos, transporte público e programas sociais. Os relatórios da Câmara Municipal a registram como participante em comissões técnicas destinadas a supervisionar projetos de infraestrutura. Vinculada ao Fratelli d'Italia, sob a liderança de Giorgia Meloni, Rachele manteve-se em um perfil técnico que evitava referências diretas ao fascismo histórico. O sobrenome atraía a atenção midiática inevitável, mas sua estratégia consistia em concentrar-se em resultados administrativos tangíveis. Em eleições sucessivas, aumentou seu número de votos, consolidando uma base de apoio em bairros romanos, onde o Fratelli d'Italia mantinha presença organizada. Estudos eleitorais apontaram que parte desse apoio provinha de setores com nostalgia por lideranças fortes, enquanto outro setor valorizava seu trabalho no âmbito local. A terceira geração de descendentes políticos inclui Caio Júlio César Mussolini, nascido em Buenos Aires em 1968 e criado na Venezuela antes de se estabelecer na Itália. Fez parte da Marinha como oficial de submarinos e participou em operações da OTAN no Mediterrâneo. Após seu serviço ativo, integrou-se no setor privado trabalhando na Finmecânica, empresa ligada à tecnologia de defesa com operações no Oriente Médio. Sua estreia política ocorreu em 2019 como candidato ao Parlamento Europeu pelo Fratelli d'Italia. A campanha destacou sua experiência militar e empresarial como credenciais para representar a Itália em Bruxelas. Embora não tenha obtido assento, gerou interesse midiático por seu sobrenome e pela associação explícita com uma tradição familiar carregada de simbolismo histórico. Em declarações públicas, insistiu em conceitos de orgulho nacional e soberania, evitando referências diretas ao fascismo. A persistência de descendentes Mussolini na política italiana levanta debates sobre memória histórica e legitimidade democrática. A Lei Selba de 1952 e a Lei Mancino de 1993 proíbem a apologia do fascismo, embora sua aplicação tenha sido objeto de interpretações divergentes em casos de familiares que participam na vida política. A cidade de Predappio, local de nascimento de Benito Mussolini, continua a receber milhares de visitantes anuais que visitam o seu mausoléu. Este fenômeno de turismo histórico alimenta controvérsias entre aqueles que o interpretam como exercício de memória e aqueles que o consideram uma celebração encoberta do fascismo. As tentativas de regular a venda de objetos com simbologia fascista tiveram resultados limitados e o comércio de memorabilia continua vigente. No parlamento, as intervenções de descendentes Mussolini geram reações imediatas. Para alguns setores conservadores, representam continuidade com tradições nacionalistas. Para as forças democráticas, constituem lembretes incômodos de um passado autoritário. A opinião pública reflete a mesma divisão. Pesquisas mostram que parte da cidadania considera legítima a participação política dos descendentes, enquanto outra parte a percebe como incompatível com os valores democráticos. A análise eleitoral confirma que o sobrenome mantém atrativo em segmentos específicos, especialmente em regiões onde persiste memória favorável a lideranças autoritárias. Ao mesmo tempo, provoca rejeição automática em setores urbanos e entre eleitores jovens que identificam o fascismo com repressão e guerra.